Fala pessoal, aqui é o professor Antônio. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre as funções trigonométricas, que nada mais são do que funções periódicas, funções aquelas que seguem um determinado período, como variações estacionárias, movimento respiratório, dentre outras aí que a gente encontra na área de biologia, na área da medicina e por aí vai. Para a gente fazer o estudo das funções, elas dependem do conceito de determinações gerais de um arco, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então, para a gente começar o estudo de funções trigonométricas, nós vamos passar por uma parte básica primeiro e vamos estudar dois conceitos, tá bom? O primeiro deles vai ser a ideia de arcos côngruos, tá? O que são arcos? O que são arcos côngruos? Dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Tá? Essa é a primeira coisa. Eles vão possuir a mesma origem e a primeira extremidade. A segunda, eles têm como diferença entre os seus valores um número inteiro múltiplo de 2π ou múltiplo de 360. Vai depender de como isso ocorre. Tá? Então vamos lá. Dessa forma, olha só. O seno de 3π, tá? E o seno de π, eles vão possuir os mesmos valores. Por quê? Eles são arcos côngruos. Então, os arcos côngruos, uma característica dele também é essa. Ele possui os mesmos valores de seno, cosseno, tangente, cossecante e cotangente. Tá? Então, eles possuem o mesmo valor. Como que eu verifico se são arcos côngruos? Eu vou pegar o meu arco, que nesse caso é 3π, e vou subtrair pelo π. Então, eu faço 3π menos o π. Observa o resultado. Então, 3π menos π, ele é igual a 2π. Então, 2π ele é um múltiplo um múltiplo inteiro de 2π, tá? Porque ele é 1 vezes o 2π. Então, isso daqui quer dizer que esse arco e esse arco, eles são arcos côngruos. Então, eles vão possuir o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Tranquilo? Da mesma forma, esses dois, o 8.390 e o 6.230 graus, eles também são arcos côngruos. Por que eu sei que eles são arcos côngruos? Porque a diferença entre eles é um número múltiplo de 360. Esse número aqui, ele pode ser escrito da forma 6 vezes o 360. Então, ele é um múltiplo de 360. Então, o primeiro passo para a gente entender as funções trigonométricas passa por a ideia do conceito de arcos côngruos, que vai possuir o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Daí a gente já vai começar a entender por que ela é chamada de função periódica. Beleza? Então, o próximo assunto aqui, próximo item, é qual é o conjunto de todos os arcos côngruos. Beleza? A partir de uma determinada função. Tá? Então, o que seria esse conjunto? Eles indicam qual a volta o arco pertence, sendo que a primeira determinação positiva, tomem cuidado com isso daqui, ó, primeira determinação positiva, dada por um arco alfa em radianos, tá? Em radianos, tal que esse ângulo ele vai estar na primeira volta do ciclo trigonométrico, ou seja, ele vai estar entre 0 e 2π. Tá? Então, ele vai ser dado por uma formulazinha dessa maneira aqui, com as seguintes características. X pertencente aos reais, tal que o x ele vai ser igual a um alfa, que é o ângulo, que é a primeira determinação positiva, mais n vezes, que representa o número de voltas na circunferência. Então, n vezes 2π, que representa quando você dá uma volta completa no ciclo trigonométrico. Lembrando que esse 2π nada mais é do que o 360 graus.
beleza? Com esse n pertencente aos inteiros, tá? Então, esse n, como ele faz parte de número de voltas, então ele vai pertencer aos números inteiros. E o x ele pode ser um real, porque nós vamos estar trabalhando com funções, tá? Para ficar mais claro um pouco, nós vamos fazer algumas atividades juntos, tá? A primeira delas vai ser essa daí, ó. Qual a primeira determinação positiva do arco de 1000? Então vocês vão perceber que é uma atividade bem simples de ser resolvida, tá? Para a gente encontrar a primeira determinação, não há necessidade de ficar escrevendo aquela formulazinha toda hora. Basta simplesmente você pegar esse valor de 1000, basta simplesmente pegar o valor 1000 e fazer a sua divisão por 360 graus. Aqui nós vamos fazer a divisão euclidiana, porque me interessa aqui é o resto da divisão, tá? Então, 360 vai dar 2, né? 1000 dividido por 360 dá 2. Então, vem para cá menos 720 graus e a gente faz a subtração. Esse zero com esse zero continua sendo zero. Aqui eu não posso, né? E nem aqui. Então, a gente pega o emprestado daqui. Esse aqui vai ficar com 9, porque eu vou pegar emprestado daqui e vou trazer 1 para cá. Então, 10 menos 2 vai dar 8. E 9 menos 7 dá 2. O resto dessa divisão, que nós acabamos de encontrar aqui, que é o 280, esse 280 é a primeira determinação positiva do arco 1000. Beleza? Então, ele é um arco que pertence ao quarto quadrante. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer para encontrar a determinação positiva. Mas, professor, beleza, e se for negativo, como que eu faço? A ideia vai ser a mesma. Só no finalzinho que nós temos que tomar um cuidado, porque nós estamos encontrando a primeira determinação positiva. Vamos para um exemplo, tá? Vamos lá para um exemplo para ver como que a gente faz isso. Qual é a primeira determinação positiva do arco menos 1100? Então, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Nós vamos pegar, fazer a divisão agora, só que eu vou dividir o 1100 por 360 graus. Então, agora aqui dá para dar 3 voltas, né? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, nós temos 1100 menos 1080. Então, isso daqui vai dar 20 graus. Qual que é o cuidado que nós devemos tomar aqui? Se a gente analisar no ciclo trigonométrico, o que ele está fazendo? Olha, vamos lembrar aqui rapidinho o ciclo trigonométrico. Nós podemos dar a volta no sentido anti-horário ou nós podemos dar a volta no sentido horário. Por convenção, quando a gente vai no sentido anti-horário, o ângulo marcado é positivo. E por convenção, quando a gente vai para o sentido horário, ele é negativo. Então, esse ângulo de menos 1100, que está sendo proposto aí no problema, ele deu 3 voltas completas no sentido horário e parou em cima do 20 graus negativo. Então, ele parou mais ou menos aqui, ó, menos 20 graus, tá? Mas não é isso que o exercício está pedindo. O exercício pede qual é a primeira determinação positiva. Então, o que nós devemos fazer aqui agora para saber qual é a primeira determinação positiva? Eu preciso descobrir qual é ele positivo. Simples. Basta você pegar o 360 e retirar esse valor que você acabou de achar. Então, 360 menos 20 vai dar 340. Então, essa aqui é a primeira determinação positiva daquele arco de menos 1100 graus. Vamos para mais um exemplo. O exercício agora está pedindo o seguinte: marque
marque aproximadamente no ciclo trigonométrico as imagens do arco determinado pela lei. X igual a 30 graus mais K vezes 90 graus, com K pertencente aos inteiros. Ótimo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para poder marcar isso daí, marcar esses pontos, é desenhar o nosso ciclo trigonométrico. Então, vamos fazer o desenho do nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que o ciclo trigonométrico ele é um ciclo unitário, então ele tem raio igual a 1. Tá? Então, a gente faz o ciclo, traça os eixos cartesianos. Então, nós temos o nosso ciclo trigonométrico, onde nós vamos marcar esses pontos. Tá? O que nós faremos agora? Nós vamos determinar quais são os pontos que nós vamos marcar. Mas como que a gente faz isso, professor? Nós vamos pegar a nossa equação, que é dada por x igual a 30 graus mais k vezes 90 graus, com k pertencente aos inteiros, e vamos fazendo as substituições desses valores de k por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Então, vamos fazer primeiramente a substituição desse k por 0. Então, nós temos 30 graus mais 0 vezes 90 graus. Então, esse resultado vai ser igual. 0 vezes 90 dá 0, mais 30 dá 30. X é igual a 30 graus mais, agora no lugar do k, nós vamos colocar 1 vezes 90 graus. Isso aqui vai ser igual. 1 vezes 90 dá 90, mais 30, 120 graus. X é igual a 30 graus mais, no lugar do k agora eu vou colocar o 2. 2 vezes 90 graus, então 2 vezes 90, 180, mais 30, 210. Professor, mas até quando eu vou fazer? Perceba que aqui eu ainda estou no ciclo trigonométrico entre uma volta. Quando esse número passar de 360, eu já paro, porque ele vai começar a repetir. Então, x é igual a 30 graus mais, no lugar do k agora eu coloco um 3 vezes 90. Então, 3 vezes 90, 270. Mais 30, 300 graus. O próximo que eu colocar agora não vai adiantar, porque ele vai passar de 360, porque seria o 4. Só 4 vezes 90 já é 360. Só que o que acontece? Ele começa a repetir os valores que estão aqui em cima. Então, a gente para. Agora, nós vamos marcar quais são esses pontos, né? Então, a gente vai marcar aproximadamente no nosso ciclo trigonométrico. Então, 30 graus. 30 graus está mais ou menos aqui. Então, vamos colocar mais ou menos aqui, 30 graus. Beleza? O 120 graus. Então, ele é 90, 90 mais 30. Então, ele vai estar mais ou menos aqui assim. 210 graus, ele é 180 mais 30, então vai estar mais ou menos aqui. 300 graus, ele é o 270 mais 30, então ele vai estar mais ou menos aqui. Beleza? Então, esses são os nossos pontos que nós deveremos marcar. Ok? Se a gente for analisar, esses ângulos aqui, eles são simétricos. Se você fizer a marcação certinha, eles vão ser simétricos, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser simétrico em relação a esse, e esse aqui vai ser simétrico em relação a esse. Então, o que é interessante aqui? Ele vai formar... Então, esse daqui é o nosso 30 graus, né? Esse aqui é o nosso 120 graus. Esse aqui é o nosso 210 graus. E esse daqui é o de 300 graus. Então, olha que interessante agora aqui. Se eu ligar esses pontos, ele vai formar uma figura. Tá? Vamos ver qual figura vai ser. Então, se eu ligar essa figura aqui, então ele vai determinar aí uma figura geométrica, um quadrilátero. Enquanto não dá para a gente saber ainda se ele é um quadrado ou não, né? Mas provavelmente será. Então, nós teremos uma figura geométrica, ou seja, um quadrilátero formado por esses pontos.
Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre funções trigonométricas. Espero que vocês gostem. Logo, logo já terá outras aulas aí para a gente continuar esse estudo sobre as funções trigonométricas. Beleza? Então, aqui é somente a parte inicial para a gente entender como é o comportamento delas. Muito obrigado e até a próxima.